Olá para você que acompanha o esquema de jogo dentro aqui da WebZone. Estamos começando mais um programa aqui nessa sexta-feira, dia 17 de março, e o programa de hoje vai falar de basquete. Isso mesmo, nós estamos recebendo o jornalista Guilherme Mazui, né, que ele é lá do Rio Grande do Sul, mas atualmente trabalhando lá em Brasília, né, no G1 de Brasília, e nós vamos falar um pouco sobre o lançamento do novo livro dele, que se chama 7.000 Dias, A Volta de Santa Cruz do Sul à Elite do Basquete, né? Então, a gente já entrevistou o Guilherme aqui uma vez para falar do primeiro livro que ele escreveu sobre o título lá do Corinthians de Santa Cruz do Sul, lá dos anos 90, do Ari Vidal e tudo mais, e ele continuou essa história, tá lançando um outro livro aí para falar sobre a volta, né, do basquete de Santa Cruz do Sul para a elite do basquete nacional, né? Guilherme, seja bem-vindo aí ao nosso programa. Pegou o gosto aí no ramo de ser escritor, é isso mesmo? Boa noite aí. Fico feliz de poder voltar aqui ao esquema de jogo e para falar de livro de novo, né? E contando uma história bonita, que é uma história de retorno, né? Que o livro de 2019, foi o antes do Ari Vidal, ele contava, né, a história do único time do Rio Grande do Sul que foi campeão brasileiro de basquete, mas ele foi lançado no momento que Santa Cruz estava sem time profissional adulto, né? Aberto. Então era um período que tu vivia muito de saudade, né? Tipo, tinha orgulho do feito, né? Teu, né? Foi uma grande equipe de basquete, mas tu vivia só da saudade. Eu acho que para quem é torcedor é ruim viver só de saudade, né? É legal relembrar os grandes feitos, mas tu quer ter uma perspectiva, né? E aí poder voltar, né? Assim, algum tempo depois e poder falar sobre o retorno do time de Santa Cruz à elite do basquete, e poder fazer um livro sobre isso, me deixou muito feliz, né? Então acho que o primeiro livro, A Façanha, era o título nacional, no segundo foi retornar, né? Reabrir o basquete profissional, que é algo difícil, né? É difícil fazer esporte de alto rendimento no interior do país. Eu acho que esse novo livro tenta trazer um pouco isso também. É legal o Guilherme ter dado essa explicação para a gente aqui, porque o nosso programa é um programa que não está restrito ao público do basquete ou do futebol, a gente abrange de tudo um pouco, então é muito legal ele fazer essa apresentação aí para a gente. E para participar da entrevista também, estou aqui com o Edu Oliveira, né, também lá de Brasília, que sempre está com a gente aqui. Edu, seja bem-vindo aí e pode já emendar sua pergunta pro Guilherme, nosso amigo. André, boa noite ao Guilherme, Boa agradecer ele noite. a participação aí, ter aceito o convite mais uma vez. Ô, Guilherme, o que representou esse segundo livro para você, sabendo que o basquete passou, não só o basquete lá do Rio Grande do Sul, de Santa Cruz também, como o basquete nacional está passando por uma transformação e nesse ano conseguiu a vaga, né, jogando lá em Santa Cruz. O que representa esse livro e o que representa isso para o basquete nacional? Obrigado e muito boa noite. Boa noite aí, Edu. Prazer falar de novo contigo. É, o livro me deixou muito realizado por poder contar a história do que assim, né, que o time da minha cidade, o meu time voltou, né? Que o basquete é um esporte que ele identifica muito a cidade, a comunidade de Santa Cruz. E aí o time voltou num projeto tocado por pessoas da cidade, o técnico, que é o Atos Calderaro, ele é da cidade, o diretor de basquete é da cidade, alguns atletas são da cidade, a comissão técnica é da cidade, boa parte dos patrocinadores são de Santa Cruz. Então ele é um projeto que ele tem esse DNA próprio, né? De ser, né, a comunidade se reorganizando, né? Se esforçando para, né, para que o seu time retorne, né, essa retomada do basquete. Então, acho que eu representou muito para mim poder contar essa história, porque eu achava que essa história merecia ser contada. E eu acredito que, de alguma forma, eu acho que o livro, eu espero que ele incentive outros jornalistas, né, ou outras pessoas apaixonadas por esporte, a contar as histórias dos times das suas cidades, né? Porque tu tem outras praças, né, que gostam muito de basquete, de outros esportes, né, mas a gente tem Franca, né,
Rio Claro, que teve, né, assim, que tiveram, né, grandes equipes, e isso rende livro, né? Então, tomara, né, que assim, que alguém lá em Rio Claro veja, né, e, putz, valia muito a pena contar sobre o grande time que Rio Claro teve nos anos 90. Vale a pena sempre contar, né, a história de Franca no basquete, né, e assim outras equipes, né, que eu acho que preservar a memória do esporte também é uma forma de incentivar o esporte, né? E, e aí, quem sabe, né, nessa pequena construção, a gente consegue incentivar o basquete brasileiro a seguir o processo de modernização e de retomada, né, de participação nas grandes competições. Foi muito legal, assim, lançar o livro em Santa Cruz, no período que a seleção brasileira estava em Santa Cruz, para jogar os dois últimos jogos da eliminatória da Copa do Mundo. Então, assim, ginásio cheio, a cidade respirando basquete, e poder lançar o livro, né? Assim, acho que ficou todo um clima de retomada e que acabou sendo coroado também com a vitória do Brasil sobre os Estados Unidos e a classificação para o Mundial. Então, eu acredito, o livro representou para mim uma satisfação pessoal e eu acredito que faz parte da construção da mensagem de que Santa Cruz voltou. Santa Cruz é uma praça que gosta de basquete, que merece estar, né, na primeira divisão, merece receber jogos da seleção. Acho que acredito que o livro representou isso nesse momento. O Guilherme citou aí equipes do interior, né, do nosso país, ele citou especificamente dois de São Paulo, Franca, Rio Claro, eu lembrei aqui do Coque Ribeirão Preto, né, que nos anos 90 ganhava praticamente tudo aqui no Campeonato Paulista, aqui, né, eu estou em São Paulo, né, falando de São Paulo, ganhou o Campeonato Brasileiro também, infelizmente não sei como é que anda o basquete lá em Ribeirão Preto, mas seria interessante também a gente... Cara, o Coque era um time maravilhoso, Era o né? time E a ser assim, batido, né, por muito tempo. assim, né? Foi um time dominante no Brasil. Então, cara, talvez até já tenha um livro sobre o Coque, não, né? Não sei te dizer, mas se não tem que ter, né? Tem que tentar incentivar alguém a escrever, ajudar a viabilizar o projeto. Assim a gente tem em Bauru, né? A gente tem Brasília aqui, né? Pô, a gente teve uma equipe tricampeã brasileira de Sim. basquete, que era o time do Brasília, com Giovannone, Alex, Nezinho, uma atmosfera linda que tinha no ginásio. Eu acho que essas histórias elas têm que ser contadas, né? Porque o tempo vai passando, né? Uma geração de torcedores não viu, né? Aí cresce só do ouvir dizer como foi, vai ali pro YouTube, busca alguma coisa em jornais, né? Eu acho que os livros eles ajudam a preservar essa memória, a incentivar, né, outras pessoas a ajudarem a fazer o esporte, né? Eu acredito muito assim nesse poder que o livro pode ter dentro do ecossistema do esporte, né? Edu, vou passar para você uma pergunta. É interessante que ele citou o time do Brasília, né, que foi campeão do NBB por 3 vezes, né, se eu não me falha a memória. Boa parte da base daquele time de Brasília era do Coque Ribeirão Preto, né? O Alex, Nezinho, Arthur, Márcio Cipriano, o próprio Giovannone também jogou lá em Ribeirão Preto. Enfim, muito legal a gente reviver esses times aí que fizeram parte da história do nosso basquete. Edu, pode fazer mais uma pergunta aí. O Guilherme, o que me chamou a atenção no seu livro é uma frase que o treinador falou, o seguinte: vamos ficar entre 12º e 15º lugar. Somos realistas, o importante é continuarmos o trabalho, não querer ser o novo Rio Claro, que o Rio Claro foi bicampeão da Liga, que vocês acabaram de falar, aí acabou fechando a equipe adulta. Você que esteve lá, o que essa frase desse treinador pode fazer para a gente ter? Porque a gente leva para vários pontos de uma gestão. A gestão do Corinthians nessa maneira, tendo isso, pode fazer com que novas gerações surjam para o basquete local? É mais ou menos essa ideia do treinador? Eu acredito que sim, cara, porque a época, o técnico que falou isso foi o Alexandre Cruxem. O receio dele era isso, assim, ele tinha essa clareza que era brigar lá embaixo na tabela, mas a ideia era que o time não fechasse no ano seguinte, né?
que Rio Claro foi bicampeão brasileiro, se não me engano foi campeão sul-americano, campeão paulista, era uma máquina, e acabou fechando, né? Agora, hoje, o Rio Claro está no NBB também, e vive um momento parecido com o de Santa Cruz, de retomada, né? De brigar para classificar, para ir para um playoff. Eu acho que é muito importante ter o pé no chão, né? Acho que até para não criar uma falsa expectativa na comunidade, no patrocinador. E, e eu acredito muito assim, sabe? Tipo, eu fui há pouco a Santa Cruz, tu vê assim, hoje o time do União Corinthians ele tá brigando pela última vaga nos playoffs do NBB, né? Classificam 12. E, cara, o ginásio tá tendo público bom agora contra Rio Claro. Teve 5.000 pessoas no ginásio. Foi uma promoção que um dos patrocinadores fez, a KTO, que foi de portões abertos. O clima do ginásio estava eletrizante. Venceu o Rio Claro. E aí tu vê a molecada vendo os jogadores, né? Assim, eu acho que inspira, né? Tem uma história que eu trago no livro que eu gosto muito dela, que é a do Guilherme Teichmann, que é pivô hoje do União Corinthians. Ele é de Santa Cruz e, digamos assim, ele tinha ali seus 10, 12, 13 anos no auge do Corinthians, na época do Arividal. Então, ele quis ser jogador vendo o time no ginásio da cidade dele, né? E aí, putz, né, ele foi jogar nos Estados Unidos, jogou nos principais times aqui do Brasil e tal, e aí parecia que ele ia se aposentar e não ia realizar o sonho de jogar na cidade dele, né? Aí o time volta, e aí o cara, aos 38 anos, perto de se aposentar, ele consegue jogar no ginásio onde o sonho começou. Acho que isso é muito forte, e eu acredito muito que hoje tem vários mini Teichmanns em Santa Cruz, vendo o Teichmann jogar e querendo ser o Teichmann. E aí daqui a pouco algum guri, alguma guria vai conseguir ser jogador, né? Então eu acho muito importante, sim, sabe? O time tá presente, a comunidade ter clareza que tu não vai brigar para ser campeão, mas estar presente na primeira divisão, ter os grandes jogos, ter jogadores de seleção, ter os americanos na cidade, incentiva a surgir mais atletas, a surgir mais dirigentes, faz parte dessa passagem de bastão de geração em geração para tu ter continuidade no basquete, né, Edu? Guilherme, a última pergunta aqui no programa de hoje é: como é que surgiu a ideia do título? 7.000 dias. Vocês contaram lá certinho? São praticamente quase 20 anos, mas teve uma ideia. Como é que surgiu isso? É, cara, eu já tinha visto alguns livros assim que tratavam sobre períodos de tempo assim, né, mais longos. E aí aí eu fui fazer a conta, né? O Corinthians de Santa Cruz ele ficou de 19 anos e alguns meses fora da elite, né, sem um time de primeira divisão. E aí eu tava nessa dúvida, que era mais forte, né? Daí eu fiz a conta lá, dava 7.100 dias. E aí eu pensava, cara, eu acho que 7.000 dias é um número forte. 7.000, né? É um número forte. E aí a pessoa vai tentar parar para pensar quanto tempo dá isso, né? Daí tu explica lá que são 19 anos, foi de 2002 a 2021 que o time ficou fechado. E aí a ideia era essa, né? E aí eu tentei pontuar, né? O título completo é 7.000 dias, a volta de Santa Cruz do Sul, a elite do basquete. Que a ideia era mostrar que, assim, beleza, o clube, o Corinthians, que hoje se chama União Corinthians, voltou, mas é a volta de uma comunidade que ama basquete, né? É a volta de uma cidade que, de alguma forma, está se organizando, a prefeitura também ajuda, ela não, né, o poder público ele não pode ajudar com uma injeção de dinheiro no caixa, mas o ginásio da cidade foi reformado, a quadra está nova, as tabelas estão novas, o ginásio está lindo, tu tem, né, a questão de estrutura, tu ajuda ali com a ambulância que fica no ginásio em dia de jogos. Então, assim, né, a cidade se organiza de uma forma de que ela consiga fazer o time retornar, né? Então, por isso que eu achei
mais interessante no título tá o nome da cidade do que tá só o nome do clube, né? Para dar essa ideia, assim, foi uma longa espera, foi um longo inverno, e aí essa cidade que ama basquete voltou, né? Então, acho que a ideia do título, ela saiu daí. E, cara, o papo tá bom, velho. Se quiser fazer mais pergunta, vamos junto aí. Não, Guilherme, a gente pode até continuar um pouco, é que a gente até conversou, né, que você tá aí na rua, aí você tá fazendo um Não esforço aí pode te Mas, atrapalhar, cara, entendeu? pra falar com falar a gente, mas de basquete é uma delícia, velho. Eu tô vendo aí que tu botou no fundo o ginásio do Corinthians aí é, no teu fundo de tela. é, E, cara, Corinthians e Rio Claro agora foi muito legal. Foi esse jogo com portões abertos, 5.500 pessoas no ginásio. E um clima que lembrava muito a época do Arividal, né? Porque Santa Cruz é uma cidade que sempre gostou de basquete. Se pratica basquete em Santa Cruz desde os anos 30 do século passado. Então, né, são quase 100 anos de basquete. Mas nos anos 90 teve um projeto profissional que colocou a cidade no mapa do esporte brasileiro, com a Arividal. Esse ginásio foi construído naquela época. E aí, olha, eu acredito que por basquete, agora, né, esse jogo do Brasil, que também o ginásio ficou cheio, e esse jogo do Rio Claro, desde 2009, num jogo de Master que teve com os campeões brasileiros na cidade, que o ginásio não enchia, então eu acho isso muito forte, né? Né, tu pega qualquer guri que nasceu ali a partir dos anos 2000, o cara não tinha visto o ginásio cheio ainda, num jogo oficial, né? Num jogo valendo as ganhas. Ele só via um vídeo no YouTube ou que o pai, a mãe, o tio, a tia, o primo, a prima contavam, né? Eu acho muito forte esse momento que tu conecta uma geração na outra, né? Essa vivência. E aí no livro eu tento trazer isso também, eu tento pontuar em alguns momentos assim as pessoas que estão no ginásio, né? Ah, estava aqui no ginásio, um ex-jogador do clube nos anos 70, levou o neto, né? Tá aqui uma menina que era adolescente na época do Arividal, não perdia nenhum jogo, e aí agora tá aí já, né, com seus 40 anos e tá indo no ginásio e tal. Acho muito legal, assim, esse clima que a cidade está vivendo. Foi muito bom ver o ginásio aí no teu fundo de tela. ah, tá bem bonito o ginásio mesmo, você tem total razão. E eu queria fazer duas perguntas para você em uma, Guilherme. É, Vamos lá. a primeira é só uma curiosidade, eu lembro que Rio Grande do Sul, acho que era de Porto Alegre, tinha a Sojipa também, que chegou a disputar campeonato nacional, também faz tempo que eu não ouço falar, acho que não disputa, mas não tem mais time adulto, né? Não sei como é que, se você conhece um pouco sobre como está a situação lá. E a segunda pergunta, pegando carona ainda na questão que o Edu falou dos 7.000 dias, por que razão esse tempo não foi mais curto? Por que que o time não voltou antes? Quais foram as dificuldades que você Certo. encontrou É, ali como um estudioso, como alguém que conhece a cidade e tudo mais? certo. A Sojipa hoje não tem, já faz um bom tempo que a Sojipa não tem time adulto de basquete. Uhum, Hoje o Rio Grande do Sul tem duas equipes no NBB. Uma é o União Corinthians e o outro é o KTO Caxias. O KTO Caxias, né? Caxias tem uma campanha mais consistente, é um projeto que né, vem há mais anos no NBB, é um projeto muito bem sucedido. E sobre ter, né, assim, o inverno ter sido de 19 anos, eu acredito, logo que o time, né, não conseguiu mais classificar para o Campeonato Brasileiro, se tentou classificar nos anos seguintes, e aí via Campeonato Gaúcho não aconteceu. E aí foi dando uma fadiga, né? Acho que a própria comunidade, em algum momento, ela deu uma cansada, os dirigentes não renovou a geração de dirigentes também. Era o mesmo pessoal há muito tempo tocando o basquete, que teve um cansaço natural. E aí depois foram vindo tentativas de retorno, pelo menos de tentar voltar a jogar o campeonato estadual, aí não conseguia, não tinha recursos. E, cara, só voltou hoje, principalmente porque o projeto é capitaneado pelo Atos, que é o técnico, pelo Diego Puntel, que é o diretor de basquete, que são dois caras que em 2017 pegaram e reorganizaram o clube. Primeiro organizaram a categoria de base,
prepararam o clube para entrar em editais de lei de incentivo, então também, né, começar a ter uma categoria de base um pouco mais forte, melhorias no ginásio do próprio clube, e aí em 2021 consegui reabrir a equipe adulta para jogar o Campeonato Brasileiro que a CBB organiza, que é um campeonato É a liga de acesso, né, mais... pro NBB. ele é um campeonato mais barato, né? É, Permite que as praças entrem. Aí, no caso, o Corinthians foi campeão e aí criou um clima na cidade para ir para o NBB, né? O título permitiu que o Corinthians postulasse a vaga no NBB sem precisar comprar a franquia, né? Que aí, se tivesse que comprar a franquia, não ia ter recursos. Então, eu acho que o período foi longo por causa disso, assim, uma dificuldade de renovar os dirigentes. Aí apareceram dois abnegados que resolveram matar o negócio, né? Assim, que vamos, vamos, vamos. E a dificuldade que eu acho que todo o projeto de esporte de alto rendimento tem no Brasil, principalmente no interior, que é de viabilizar patrocínio, né? De conseguir, né, que as empresas da região, ou do estado, ou até de fora, aportem recursos, né, nesses projetos. Hoje o Corinthians vai aqui passando o chapéu, né, 4, 5, 6, 7, às vezes 8 empresas, cada uma dá um pouquinho e aí viabiliza. O Corinthians hoje, por exemplo, ele não tem um patrocinador master, que é um negócio importante, né, e que vários times têm e tal. Então, eu acho que demorou mais por causa disso. Assim, a troca de geração de dirigentes demorou um pouquinho para embalar. E essa dificuldade natural, que não é só Santa Cruz que tem, né? Por exemplo, tá falando de Ribeirão, né? É uma cidade que gosta de basquete também. E também deve ter uma grande saudade do Coque, né? Eu acho que, né, que foi um time histórico, né? Então, eu acho que essa combinação aí acabou explicando essa demora de 19 anos. Ô, Guilherme, a gente está agradecendo a sua atenção com a gente aí nesses quase 30 minutos. Quem quiser saber mais do livro, onde adquire, suas redes sociais, agora é o É a momento do hora do seu meu merchan show. aí. É, vai. Isso aí. Bom, Obrigado aí, viu, pela sua atenção eu que com a gente. agradeço. Eu que agradeço. Bom, o livro físico consegue comprar comigo. Só mandar uma mensagem pelo Instagram, @Guilherme Mazui. Mazui é com Z. A gente combina ali, vai ter o custo do correio e tal. No meu Instagram, na minha bio, tem um link para você baixar o livro de graça. Aí ali tu baixa uma versão em PDF, que tem mais fotos. Eu gosto bastante dessa versão por ter mais fotos, tu consegue ver mais o rosto dos personagens, né, e tal. E também você consegue comprar esse mesmo e-book na Amazon, né? Então tem essas três opções aí, que a minha ideia é que a história circule, né? Assim, que bastante gente tenha contato com essa retomada do basquete de Santa Cruz. Guilherme, a gente agradece imensamente a sua participação, mesmo que aí na correria, a sua atenção, generosidade aqui com a gente. O papo foi muito bom mesmo, passou muito rápido. E o espaço está aberto para a gente continuar falando aí de basquete, enfim, de livros, o que for pertinente. Enfim, a gente deseja para você todo o sucesso aí na profissão e também com o livro. Enfim, seja sempre bem-vindo aqui no nosso programa. Eu que agradeço aí a gentileza, o espaço mais uma vez. E quando precisar de alguém para reforçar a resenha, você já tem meu número aí. Tá certo? Tá certo. Obrigado, viu, Guilherme? Beleza, Edu, então. Um obrigado. abração aí. Obrigado a todos, uma excelente semana. Obrigado, gente. Até semana que vem. Falou, tchau, tchau. Valeu.